trabalho da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Itajaí, instalada na cidade há quase um ano, tem surtido efeito. O número de mortes e acidentes na região tem diminuído, principalmente durante os feriados e finais de semana. É bom os motoristas ficarem atentos. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cruzam o estado resultou na redução de acidentes e vítimas fatais. Dados só agora divulgados pela Polícia Rodoviária Federal indicam que 7.352 veículos foram fiscalizados neste feriado de Páscoa. Das 463 pessoas que fizeram o teste do bafômetro, apenas 16 haviam bebido acima da média. A alta velocidade ainda continua sendo o principal fator dos acidentes. Em 2012, 3 pessoas morreram e neste ano, uma morte foi registrada. A Polícia Rodoviária Federal ela tem uma mobilização com um efetivo maior, com todos os recursos operacionais e administrativos colocado à disposição do serviço, e os policiais são chamados em regime de escala extra, então para existir aquele incremento no efetivo. Um efetivo maior, uma circulação maior de viaturas, intensificação do serviço de ronda, e a fiscalização em forma de comandos e a fiscalização normal no deslocamento das viaturas. A 4ª Delegacia de Itajaí atende 18 municípios e conta com um efetivo de 76 homens e 18 viaturas. Segundo o inspetor, a vinda para Itajaí em 2012 promoveu mudanças na infraestrutura e no número de policiais. Isso faz com que a Polícia Rodoviária Federal exerça uma fiscalização maior, e também pelos números apresentados, comandos de radar, comandos com o bafômetro e também abordagens ao longo dos trechos, fez com que houvesse então essa diminuição, tanto no número de acidentes como no número de vítimas. Agora uma nova sede deve ser construída no município. Itajaí foi escolhida por causa da mobilidade e proximidade à BR-101. Parte do administrativo trabalha em anexo ao prédio da Codetran e a unidade de fiscalização externa fica na Avenida Contorno Sul. E agora vamos falar de esporte. Boa tarde, Manganinho. Hoje o esporte está recheado de informações. Vamos começar então falando do Criciúma, que vai jogar agora pela Copa do Brasil. Isso mesmo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos de casa. E o adversário do Criciúma é o Noroeste. Ele estava na A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista, caiu para a A3. Terceira divisão do futebol paulista, adversário do Criciúma, que é time de Série A do Campeonato Brasileiro. Para ver como está, teoricamente, fácil para o Criciúma esse jogo, né? Mas dentro do campo sempre pode haver surpresas, O futebol sempre reserva muitas surpresas, né? Dizem, é uma caixinha de surpresas, né? Então é a estreia do Criciúma na Copa do Brasil em Bauru. E vai entrar em campo já em crise o Noroeste. No domingo passado o time caiu para a Série A3, como eu falei, a terceira divisão do Campeonato Paulista. A campanha ruim levou também à demissão do técnico, Carlos Alberto Seixas, 2 rodadas antes do fim da partida, assumindo assim, em seu lugar, o Luciano Sato, que até então era gerente de futebol. Não bastasse a queda, a diretoria vive problemas internos que se estendem desde a semana passada. A diferença de opiniões entre presidente e também o vice sobre a administração do clube gerou um racha na diretoria. O ponto final desse problema deve ser dado somente após o confronto pela Copa do Brasil, em uma reunião do Conselho Deliberativo. Também o Campeonato Catarinense. A Federação Catarinense de Futebol alterou o horário de uma das partidas da 7ª rodada do Campeonato Catarinense. Continua sendo todos os jogos no domingo, só que um jogo teve alteração para 5 horas da tarde. A partida entre Atlético de Ibirama e Metropolitano teve o horário alterado. Seria às 4 horas da tarde de domingo, passou para 5 horas. O jogo é decisivo para a pretensão das duas equipes dentro da competição, já que são adversários diretos. É o famoso jogo de 6 pontos. O Metropolitano soma 23 pontos na classificação geral, contra 20 do Atlético de Ibirama. A 7ª rodada ficou assim, então. 4 horas da tarde na Arena Condá, Chapecoense e Camboriú, no Heriberto Wilson, Criciúma e Joinville, e no estádio João Marcato, Juventus e Guarani. 5 horas da tarde, no Atlético de Ibirama e Metropolitano jogam em Ibirama, e o clássico permanece às 6h30. Avaí e Figueirense na ressacada, outro jogo importante para a pretensão aí da dupla da capital. 4 horas da tarde na Arena Condá, Chapecoense e Camboriú, no Heriberto Wilson, Criciúma e Joinville, e no estádio João Marcato, Juventus e Guarani. 5 horas da tarde, no Atlético de Ibirama e Metropolitano jogam em Ibirama, e o clássico permanece às 6h30. Avaí e Figueirense na ressacada, outro jogo importante para a pretensão aí da dupla da capital.
Futebol brasileiro, a CBF divulgou aí a lista dos 18 convocados do técnico Felipão. A lista foi aí para o amistoso contra a Bolívia em La Paz. São convocados aí, novidade, o Alexandre Pato, que volta para a seleção, o André Santos, do Grêmio, é outra convocação aí do Filipão, né? A gente está passando aí o Arouca, que é do Santos. Lembrando que são só jogadores que jogam no Brasil, porque não é um amistoso da FIFA. O Dedé do Vasco também joga aí o amistoso. Douglas Santos, do Náutico. O Dorival, do Botafogo, também faz parte aí. O Jadson, do São Paulo, foi convocado também aí pelo Felipão. Jean, do Fluminense. Você pode ver, são só times brasileiros, né? O Jefferson, do Botafogo, também foi chamado aí pelo Filipão. O Leandro, do Palmeiras. Algumas novidades, os nomes novos aí, Filipão estreando aí alguns nomes. Leandro Damião, do Internacional, já é figurinha carimbada aí e se espera uma atuação melhor, né? O Matheus, do Corinthians, também foi uma convocação. Ele que chamou a atenção, daqui a pouquinho eu falo sobre ele. O Neymar dos Santos, figurinha carimbada também da seleção, espera que se faça um jogo um pouquinho melhor do que vem fazendo. O Osvaldo, do São Paulo, também uma convocação do Filipão. O Paulinho, do Corinthians, também chamado, esse amistoso é na Bolívia. Corinthians deu o Ralf também do Corinthians, né? Pode ver, o jogo é na Bolívia, onde deu aquele problema com o Corinthians e diversos atletas do Corinthians foram chamados. O Hever, do Atlético Mineiro, também faz parte da convocação do Filipão, que foi divulgado ontem. E o Ronaldinho Gaúcho, aí do Atlético Mineiro, joga hoje pela Libertadores e joga também o amistoso aí da seleção brasileira. Fato importante nesse jogo é o seguinte, o jogo é Brasil e Bolívia, dia 6 agora, lá na Bolívia, e a renda, Luciana, vai ser revertido para ajudar aí a família daquele jovem que morreu com um sinalizador num jogo contra o Corinthians e o San José. Pois é, não seria mais interessante então esse jogo ser realizado no Brasil, porque lá os próprios bolivianos vão pagar para reverter a renda aí para o boliviano? Eu achei estranho isso aí também, porque assim, deveria ser feito fora da Bolívia, porque seria mais fácil a torcida do San José ou da seleção boliviana colaborar com a família. E não colaborar com o jogo, depois do jogo esse valor ser revertido. Assim o Brasil passa para o bonzinho, a CBF tenta acalmar um pouquinho os ânimos com esse pessoal aí do Corinthians e San José. Eu acho que seria muito mais útil ser feito fora da Bolívia e reverter para essa família. Pois é. E outra coisa que chama atenção, o quarto goleiro do Corinthians foi convocado para esse amistoso. Olha só. O quarto goleiro, não é nem o segundo goleiro, é o quarto goleiro. Deve ser lá do time infantil do Corinthians que foi convocado. Entendi. E 12h45 tem mais esporte com o Sport News. Tem mais esporte. Destaque para a Libertadores. Isso, Libertadores da América. O Palmeiras jogou ontem e venceu por 2-0 o Tigres. E a gente vai mostrar os gols aí de uma forma diferente, em alta definição. A TV MCA fechou uma parceria com a Fox Sports para Libertadores da América. E a gente vai então trazer aí ao telespectador os gols da Libertadores da América em alta definição para acompanhar todos os detalhes de cada gol pela Libertadores da América. Então, a partir de agora, a MCA também está ligada aí no Libertadores com essa cobertura aí especial. Então. Isso, e através dessa parceria com a Fox Internacional. Muito bacana, legal. E amanhã, então, você volta aqui para o MCA Notícias com mais informações. E hoje também Corinthians e Atlético Mineiro também entram pela Libertadores. Tem Milionários e Corinthians jogam aí e também o Atlético que joga com o Arsenal, da Argentina, recebe lá em Belo Horizonte. Amanhã todos os detalhes aqui no MCA Notícias. E os gols. E os gols com a Fox Sports. E torcer que sejam muitos gols para a gente mostrar todos esses gols aí. Legal, Magani. Muito obrigada pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí região e a previsão do tempo. E ainda hoje aqui no MCA Notícias, projeto de lei que prevê redução nos gastos com a compra de água mineral deve ser implantado em Itajaí. Mas enquanto isso não acontece, a nossa equipe flagrou descaso na Câmara de Vereadores. Joaquim Lacerda veio para comentar o assunto. E você vai ver ainda como 2 cães estão auxiliando no tratamento de pacientes de ortopedia e neurologia da Univale. A gente vai para mais um rápido intervalo e já volta. Você vê agora imagens ao vivo de Balneário Camboriú, o tempo segue nublado na cidade.